rapaz que ele era espírita, aí levaram ela pra lá, uma casa de um terreiro, assim, e no alto do Mateus tem muito esse negócio de tocar tambor. Hoje, graças a Deus, hoje em dia não tem mais não, muito não. Mas quando eu era criança, tinha demais. Eu tinha mal medo de passar perto. Aquele povo voltando. Tem uma rua lá, tinha um lugar lá que era uma rua com uma outra. Meio que era uma zoada, assim, batucada lá. Aí eu e minha amiga, a gente foi morar em Santa Rita, a gente tinha o costume de comprar pitomba, festa de qualquer coisa. Aí Santa Rita vendia, né? As pitombas tinham gosto de pitomba, era oliveira, a gente já gritava, vamos comprar pitomba? Aí tinha a dona Joana, que o povo dizia que ela era caquimposeira. Aí a gente passava na calçada, na copa, e embora entregar. Não parece. Vamos calçada aí, aí tirava o pé. Quem nunca fez isso, atira o primeiro búzio. Daniel gostava. Era Daniel. Não, lá na rua tinha um velho que fazia isso, sabe? Aí de casa se escondeu. Quem? Não é? Não. Seu quem? Cada um tem uma história. Aí quando eles se arrumbavam, aí o menino ia, né, no recreio. Às vezes escapulia por ele, que era perto. Aí vinha com bombom, com tal de coisa, ele trazia. Deixa eu não vou ficar de bola, Bem, vamos orar, vamos começar, vamos purificar o ambiente com a oração. Bem-vinda. Olá. Tu fechou o portão, Helena? Quem? Tu fechou o portão? Agora? Fechei. Tu abriu? Abriu. Daniel estava tocando uma percussão ali. Bem, vamos orar pelo seu amigo, pelo seu amigo também, né? Por mais, amigo de quem? Pelo amigo de Lula. São muitos. São muitos, né? Eita, companheiros. Vamos lá. Vou pedir a Daniel aqui, ó, pela aula de hoje também. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te damos graças, Senhor, por estarmos aqui, ó Deus, reunidos para aprender mais, Senhor, da tua palavra. Capacite, Senhor, cada dia aluno, Senhor, para aprender esse mistério, Senhor. Senhor, Deus, com a vida dele, capacite o Senhor cada vez mais para levar a tua palavra, Senhor, da forma correta. Que ele possa cada vez se empenhar mais, Deus, para aprender mais de ti. Venho também, Deus, te pedir pelo amigo Pierre, Deus, que está enfermo, Senhor, o Senhor possa, Deus, fazer, Deus, conforme a tua vontade, Senhor. Glorifica o teu nome, Senhor, naquela vida, para que as pessoas possam ver que tu és um Deus poderoso, um Deus que pode tudo, Senhor. Também, ó Deus, com a amiga de Janaína, Senhor, tem mais pessoas, Deus, que tenham situações semelhantes. Amém. O Senhor possa se fazer presente nas famílias, Senhor, num momento tão difícil como esse. Entregamos, às vezes, também a aula de hoje, possamos aprender os livros que tu queres, que tu preparou para hoje. Em nome de Jesus. Amém. Quer dar um presente a Sandra? Ia me incomodar. Tá aqui, viu, Sandra? Deixa eu achar aqui. Se isso aqui tocar alguma coisa, por favor, me desculpem, que eu não sei usar esse negócio ainda não, tá? Acho que não vai tocar não. Bem, hoje nós vamos ver o capítulo número 13, né? Metade do livro, aí número de capítulos, mas não necessariamente número de páginas, né? Que é sobre o chamado período intertestamentário, também chamado de período interbíblico, porque trata da divisão dos dois testamentos aí, né? Capítulo 13 é na página 235. Eu quero mandar um vídeo para vocês, vou mandar pelo grupo. Quando eu chegar em casa, posso mandar. Eu queria que vocês dessem uma boa olhada nisso, para a gente ver sobre o Testamento, tá? Eu mandei um vídeo, né, pro grupo aquele vídeo que você pediu, sobre o calendário, o ano que Jesus teria nascido e tal, eu mandei. Sobre um ano novo. Ela não viu não,
Daniel e Etlândia. Mandei logo naquele dia. Não posso fazer nada, né? Só quer saber de namorar? Ela não fala nada na frente da mãe, né? Mas a gente sabe, né? Cabelo cortado e tal. Bem, toda semana conversinha, né? Eu peguei eu pedi Eu peguei grupo que eu tenho. Vai falar, porque aí Vamos lá. Um livro sobre esse aqui, mas eu nem li. Eu pedi hoje no grupo, aí me deu um livro em PDF, que ele disse que é bem pequenininho. Eu nem li. Lembra o nome do autor? Lembro não. Tem inglês? É muito bom. Isso aqui, eu disse, gente, alguém tem algum vídeo sobre isso? Porque não achou pra mim. Aí ele me mandou esse livro em PDF. Eu vou mandar no grupo. Manda. Ok. Veja só, esse período entre o final do Antigo Testamento e o surgimento de João Batista pregando é um período longo de mais ou menos 400 anos, tá? Nesse período não houve inspiração canônica, quer dizer que nenhum livro sagrado foi escrito, mas muita literatura foi produzida, tá? Muita literatura foi produzida, mas nenhum dos livros que entraram no cânon bíblico, nem do Antigo nem do Novo Testamento, tá bom? Tem um trecho aqui, ele começa com um trecho de 1 Macabeus 14:41, que diz assim, que eles ergueram um altar, né, até surgir um profeta digno de fé, ou até surgir um profeta de verdade, tá? Eles mesmos entenderam que não havia profeta de verdade nessa época. Então, se não havia profeta de verdade, se Deus não havia levantado nenhum profeta, logo os escritos que eles estavam produzindo também não eram dignos de confiança, tá? Eu vou pegar ali no carro um livro, tá? Vou pausar aqui. Okay. Então, muita literatura foi produzida nessa época. Eu peguei um livro para ler alguns trechos dos livros apócrifos, para que a gente saiba que é uma das razões pelos quais os livros apócrifos não entraram no cânon bíblico. Eles mesmos dizem que tem erros, tá? Mas nós vamos ver já isso aí. Algumas pessoas às vezes falam que nessa época Deus ficou em silêncio por 400 anos. Essa não é a melhor colocação, na minha opinião, tá? Deus nunca fica em silêncio para quem busca Deus. Deus não levantou um profeta de ofício, aí é diferente, tá? Deus não falou de maneira canônica, isto é, nenhum livro bíblico foi escrito nessa época, mas não significa dizer que Deus não falou, tá bom? Aqui no livro, na página seguinte, na página 236, eu quero destacar algumas questões aqui. Ele diz que o sonho mais conhecido é o de Nabucodonosor, a respeito desse período aqui, e depois, no finalzinho do primeiro parágrafo da página 236, diz assim: segundo a interpretação tradicional, não sei quantos estão acompanhando o livro, esses impérios seriam a Babilônia, sobre a visão que Nabucodonosor teve, que Daniel interpretou. Tu és a cabeça de ouro, Daniel 2:38. O império Medo-Persa, peitos e braços. Grécia, o reino que terá domínio sobre toda a terra, porque foi o império mais extensivo, 2:39 de Daniel. E Roma, cujo reino dividido, 2:41 de Daniel, sucumbiu. Essa interpretação, se essa interpretação estiver correta, então a pedra que soltou-se sem auxílio de mãos, de Daniel 2:34, é o reino do Messias, a respeito do qual Daniel diz: o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído, ele subsistirá para sempre. Se vocês estiverem bem lembrados, essa visão aqui, esse sonho que Nabucodonosor teve, que está registrado em Daniel capítulo 2, ele não lembra o sonho, e ele quer que os sábios lembrem o sonho e lhe deem a interpretação, né? É bem curioso, né? Aí os cabras lá dizem: olha, se você disser o sonho, a gente diz a interpretação, que fica mais fácil, né? Você diz alguma coisa para poder comentar em cima.
Não, vocês têm que dizer tanto o sonho quanto a interpretação. Só Daniel consegue revelar. E essa revelação do sonho de Nabucodonosor, de uma imagem, de uma grande estátua que tem é composta de vários materiais, representa os reis, os impérios da época, tá? Antes de Cristo. E de repente ele vê uma pedra que se solta sem ajuda de mão humana, sem ajuda de homem nenhum. Essa pedra vem e esmaga todos os outros reinos, que é o reino de Cristo. Representa a pedra angular que Pedro fala, que Jesus fala, e é esse reino que nós estamos esperando, tá bom? Então, durante a passagem do povo de Deus, enquanto o povo de Deus esteve sujeito a esses impérios, é que esse período aqui aconteceu, tá? Pelo menos há uma profecia em relação a Alexandre o Grande. Diz a história, inclusive, me parece que é verdade, que Alexandre, quando esteve na Palestina, lá em Jerusalém e tal, os rabinos chamaram-no e disseram: olha, tem uma profecia sobre você aqui, na nossa Bíblia, no nosso livro sagrado. Que história é essa? Aí pegaram esse trecho de Daniel, que é do século VI, né, antes de Cristo, mostraram para Daniel, mostraram para Alexandre Grande: olha aqui, é esse reino aqui, você é o líder desse reino aqui, que era o Império Grego, tá bom? E o Império Grego durou do ano 331 a.C. a 63 a.C. Veja que a maior parte do período interbíblico se dá durante o Império Grego. 331, está no outro parágrafo, na última linha, ao ano 63 a.C., tá? Depois disso surge o romano, o Império Romano. Então, quando Jesus Cristo nasceu, Roma estava dominando, tá? E nós já vimos que os judeus não tinham autonomia legal, tá? Eles podiam celebrar a sua religião, porque uma das características do Império Romano era de liberdade religiosa. Só que isso criava uma grande confusão, porque era uma questão de agregar os deuses das nações conquistadas. Cada povo conquistado podia dar seu próprio deus. Então ao império ia sendo somados os deuses das nações pagãs. Por isso os cristãos foram chamados de ateus durante o Império Romano, porque como os cristãos adoravam um Deus que não tem imagem de escultura, e os outros povos tinham um monte de deuses, entre aspas, as suas imagens, aí o pessoal começou a dizer: vocês são os ateus. Por quê? Cadê o seu Deus? Está aqui entre nós. Cadê ele que eu quero ver? Não, ele é invisível. Ele está aqui está aqui no meu coração. Vocês são os ateus, vocês nem deuses têm, tá bom? Por favor, passem aí para a última linha, as últimas duas linhas da página seguinte, 237, antes de nós vermos a literatura dessa época. Em 167 a.C., Antíoco Epifânio ordenou a suspensão dos sacrifícios no templo. O templo era o templo de Jerusalém, dos judeus, aquele que nós falamos há 2 semanas, tal. A destruição das escrituras, ele também ordenou, né? E o fim da circuncisão, aquele rito que acontece com os meninos no 8º dia, né? Da guarda do sábado e das leis alimentares. Meu amigo, ele quis, na verdade, exterminar o povo judeu, porque ele tocou nas principais questões do povo judeu: sacrifício no templo, destruição da Torá. Ou seja, e agora eles vão cultuar como? Vão ensinar o quê? Nas sinagogas e no templo, né? Fim da circuncisão, nada de circuncidar mais crianças ao 8º dia de nascido, os homens, né? Os muçulmanos circuncidam meninas. Vocês sabiam que existe circuncisão feminina? Corta-se o clitóris. A ideia não é aliança como no judaísmo, né? Porque não interfere em nada na vida sexual do menino, tá? Do homem, né? Mas da mulher interfere. O clitóris cortado, ela não tem prazer sexual. Então eles dizem que vão fazer aquilo para que elas não traiam seus maridos quando crescerem, como se isso empatasse alguma coisa. Eu acho que isso já é muito mais revolta nas mulheres muçulmanas. Agora não é em todo país muçulmano não, tá? É nos mais radicais, tá bom? Enfim, que terrível, né?
Então, não existe mais guarda de sábado, tem que trabalhar todo mundo e leis alimentares. Os judeus ainda hoje guardam esse tipo de coisa, com exceção do sacrifício no templo, porque não existe mais templo, né? Mas ainda hoje, esses aqui são os pilares da fé judaica, e essa questão da dieta dos judeus é muito séria. Eles se baseiam na Torá, no Pentateuco, mas também em inúmeras tradições. Então, eles não misturam algumas comidas, tá? Alguns alimentos que a gente misturaria sem problema algum, eles não misturam, tá? Um tipo de coisa que os judeus não fazem é comer carne em qualquer açougue. A gente vai na Cian, no supermercado, qualquer supermercado limpinho pelo menos, né? E compra a carne que quiser, né? Os judeus não fazem isso, eles só comem carne se for de um frigorífico, de um abatedouro credenciado que feche com as tradições judaicas, de preferência que o dono seja judeu, porque eles não comem carne sufocada. A forma de abatimento do gado é diferente nos frigoríficos, se estou falando correto, acho que é nos frigoríficos de judeus e de não judeus no mundo todo, tá? Então a maior questão. Matadores, no caso, né? Deles, né? Abate. Isso. Né? Por exemplo, para abater frango, né? Eles têm que derramar o sangue todo na areia, não derrama em qualquer lugar, né? Tem que derramar na terra. Quem faz isso ainda, eu fiquei sabendo semana passada disso, é o pessoal da Igreja do Véu, conversando com uma sobrinha, um parente da minha esposa, que a tia dela é da Igreja do Véu. Aí a gente estava conversando então sobre costumes e culturas, ela falou, tia fulana não faz isso, tal, porque ela é do Véu. Aí explicou, aí disse, então eles têm essa tradição ainda. E comer sangue de maneira alguma, né? Aí muitos crentes também não comem, né? Galinha cabidela e tal. E ela ficou na dúvida. Essa menina não é crente, mas é uma menina muito sedenta, sabe? Aí disse, então, pode ou não pode? Eu disse, não, pode. Essa questão de dizer que não pode comer sangue é uma interpretação equivocada. Não expliquei para ela, porque ela não conhece a Bíblia, mas no final das cartas paulinas, Paulo diz que devemos comer de tudo que quiser, dando graças a Deus, né? A restrição ali em Atos é no comecinho da igreja, e a doutrina vai evoluindo, tá bom? Até se consumar com Paulo no final das suas cartas, quando ele diz, contanto que você receba com ações de graça. E também 1 Coríntios, né? Capítulos 8 a 10, Paulo diz assim que os cristãos podem comer de tudo que vende no açougue, sem nada perguntar por causa da consciência. Para nós hoje não faz o menor sentido isso aí, se a gente não souber o contexto da época. Naquela época, todo açougue em Corinto, né, sacrificava suas carnes aos deuses, aos demônios. Então alguns cristãos tinham problemas com isso. Não, essa carne aqui é sacrificada, é consagrada, né, melhor dizendo, consagrada ao Deus tal, não sei o que, não posso comer. Paulo diz, que conversa, o ídolo nada é. Ou seja, você agradece a Deus e come. Tem gente morrendo de fome, tá? Agora, se você não gosta, é outra história, você também não é obrigado a comer, né? Eu que o diga. Às vezes brincando, né, eu não gosto de comer quase nenhuma carne. Às vezes brincando, eu digo, a minha religião não permite. Mas eu não digo isso em todo lugar, porque pode ser que a pessoa pense que é verdade. Eu digo quando estou no meio dos crentes, tem alguns amigos, tal, alguns irmãos, alguns amigos meus não têm Facebook, por exemplo, né? Aí eu digo, a tua religião não permite, né? Às vezes não é religião, é só a mulher que não permite. Ok, então esse camarada Antíoco Epifânio, no ano 167, fez isso, proibiu isso tudo dos judeus, tá? O clímax dessa revolta toda ocorreu em dezembro, quando o novo altar foi dedicado a Zeus, o deus grego, né? De quem Antíoco dizia ser a encarnação, e animais impuros foram oferecidos sobre ele. Portanto, a oferta contínua de holocausto foi abolida e o santuário profanado pela abominação assoladora, conforme Daniel havia profetizado aí em 11:31. Sabe o que é que Antíoco Epifânio mandou sacrificar lá no altar do templo, no altar novo? Porcos. Porco é um animal imundo para o judaísmo. A lei proíbe a ingestão de comida suína. Não podia, foi uma blasfêmia muito grande.
Eu até mencionei isso aqui, né? Era como se pegasse mais ou menos o equivalente cultural. Um daqueles barquinhos que o povo coloca no mar no dia 8 de dezembro, sabe? Colocasse aqui no meio do altar. E a gente fosse pregar sobre Pedro andando sobre as águas, por exemplo. Uma blasfêmia total. Então gerou uma revolta muito grande. Em decorrência disso, aconteceu uma revolta que ficou conhecida pela revolta dos Macabeus. De onde vem os livros de 1º e 2º Macabeus, né? Aqui alguma questão, alguma pergunta? Estou falando feito Faustão, ô louco meu. Foi falar, aquele cara é chato pra caramba, bicho. Aquele ali é abusado. Vamos lá. Não vou editar isso não, tá? Porque todo mundo sabe, isso é domínio público. Pulando 2 parágrafos aí, diz assim: Matatias, sugestão de nome aí, viu, Ellen? Isso aqui vai ter filhos aí. Morreu em 166 a.C. e foi sucedido por 3 de seus filhos, cada um a seu tempo. Judas, cujo sobrenome era Macabeu, alcunha que significava provavelmente o martelo ou o erradicador. Jonatas e Simão, a família Macabeu, tá? Macabeu significa isso, ou significa o martelo ou o que acaba, o erradicador. Então houve essa revolta dos Macabeus durante o Império Romano. Aliás, aqui ainda é o Império Grego, né? 166, Romano começa no ano 60, começa 104 anos depois, tá? E como resultado dessa revolta, nós temos hoje os 2 livros que tem na Bíblia Católica, tá bom? 1º Macabeus e 2º Macabeus. Bem, esse foi um período bem interessante aí. Na página 240, eu quero ver esse conteúdo só hoje, tá? Para na próxima aula da introdução ao Novo Testamento. No parágrafo de número 4 diz assim: os judeus, identificaram aí? Leia por favor esse parágrafo, Ellen. Os judeus que evitavam todo tipo de contaminação decorrente da influência helenizante eram conhecidos como Hassidim, ou piedosos. Eram separatistas radicais, ancestrais dos fariseus, preocupados mais com a religião do que com a liberdade política. Ok, então surgiram aí também os Hassidins. Eles não queriam influência helenizante, ou seja, influência grega, né? Já falei para vocês que Helena é grego em grego, daí nós falamos que é o Império Helênico ou helenista, tá? Eu sempre tive a dúvida para saber por que Império Helenista, se é o Império Grego, até que um dia eu descobri lendo por acaso. Procurei e não achei. Aí, Helena é grego em grego, e em grego existe E e existe E, não é uma questão regional, até porque a Grécia é muito pequena, né? Existe uma vogal aberta e uma vogal fechada. Então surgiram aí os Hassidins, ou os piedosos, né, como eles se chamavam. O intuito era mais religioso do que político. Mas depois, mais na época de Jesus, surgiu outro grupo também, chamado de Zelotes. Eles eram separatistas também radicais, como eles aqui. Eu comparo esse pessoal aqui ao PT do final da década de 80. Aquele petismo que ia para a rua e quebrava lojas e tal. Até no começo dos anos 2000 eu vi isso aqui em João Pessoa. Aquele ano devia ser 2002, 2003, 2004, por aí, né? Foi antes de eu ir para o seminário. Eu fui para o seminário em 2005. Houve uma manifestação PT, CUT, é a mesma porcaria, serve para nada nenhum dos dois, nada de bom. E eles estavam lá na rua, lá no centro da cidade, lá na lagoa. Meu avô tinha uma barraquinha de lanche na esquina ali do cruzamento da lagoa, né? Vizinho a Banca Vinha Del Mar. A Banca Vinha Del Mar ainda existe. Meu avô tem um ponto mais à frente hoje em dia. E eles mandaram fechar as lojas. Mandaram fechar e agora, né? Fecha ou não fecha aqui? Não precisou fechar porque a polícia botou 20 homens assim na calçada da loja Maia que ficaram. Meu avô fez suco para todos eles. Mas os caras jogaram uma pedra enorme. Eu só vi a vidraça da esplanada quebrando. Era mais ou menos assim esse grupo aqui. Eles estavam prontos, os Hassidim. Eles estavam prontos para matar e para morrer. Eles estavam prontos a pegar em armas, mesmo se fosse o caso, tá?
No caso dos zelotes, um dos discípulos de Jesus, um dos apóstolos, era zelote. Quem lembra o nome dele? Um dos apóstolos. Simão Zelote. Ele havia sido desse grupo, tá? Era o grupo mais militante que queria a separação, a libertação dos judeus do Estado romano, tá bom? Bem, foi assim, esse período, um período turbulento. Não houve literatura canônica, mas houve muita literatura, muita escrita. Ontem eu estava vendo 2 episódios do Nerdologia. Eu gosto muito daquele canal, Nerdologia. Os caras são muito bons. Os caras são ateus ali, viu? Pelo menos o cara que faz os vídeos da quinta-feira, que é o biólogo, ele é ateu. Mas eu gosto mais eu gosto tanto do historiador quanto do ateu, tá? Não falaram na Bíblia ainda, né? Eu acho que não vão falar, sabe? Mas bem, 2 episódios que eu vi, que são os que eu mais gosto, de vez em quando eu repito para relembrar: Dilúvio de Dados e Empreendendo História. São os 2 episódios que eu mais gosto. É sobre a popularização de literatura. O Imprimindo História é sobre a revolução da imprensa de Gutenberg, tá? Muito show de bola, eu gosto muito dessa área. E houve escribas, copistas naquela época, porque um livro grande, né, você só tinha um exemplar de um livro se você pagasse para o copista fazer, ou se você mesmo fizesse. Aí, se o livro era grande, o cara não ia perder tempo fazendo, né? Então era caro, você tinha que pagar para o cara fazer uma cópia para você. E era aquela caligrafia desenhada, aquela coisa. Se eu fosse escriba, o copista, eu ia, nem esmola ganharia, certeza, tá? E essa galera começou a dizer o seguinte: começaram a botar empecilho, como diria o site, botar boneco, né? Inventar problemas. Diz, olha, esse negócio da imprensa não vai ser bom. Por quê? Porque nós vamos ter muitos livros. Vai ser ruim, a gente não vai saber que livro escolher. Vai ser ruim. Está só se ajeitando ali, pode chamar. Outra coisa, pode chegar a época que seja impresso mais livro fútil do que livro interessante. Sim, o que você tem a ver com isso, meu? Desculpa de amarelo é comer barro, né? É interessante que essa história se repete em outras áreas do saber. Quando criaram os primeiros gravadores e eles quiseram gravar as músicas, né? Que os primeiros gravadores foram para gravar música, os músicos de orquestras começaram a dizer que ninguém mais iria ao teatro para ouvi-los tocar. Problema deles. Já imaginou se o pessoal, se a humanidade tivesse dado ouvidos aos criadores de vela, os vendedores de vela da época? Não vamos fazer essa lamparina aqui de gás não, porque a gente vai ficar sem emprego. Bacana mesmo é iluminar a casa com vela. Aí ninguém faria o lampião a gás, né? Não vamos fazer lâmpada não, porque a gente que vende gás e vende essa lamparina aqui tão bonita, a gente vai fazer o que da vida? Se vira, boy, dá teus pulos. O mundo precisa progredir, né? Então as mesmas desculpas essa galera usou, mas graças a Deus não foi possível isso. Eu estava lendo hoje, numa aula hoje de manhã, um trecho bíblico um versículo bíblico que me fez repensar sobre tudo isso. Alguém lê, por favor, Lucas 1:3. Lucas 1:3. Lucas está. Lê você, por favor, porque eu gosto mais dessa versão aí. Não é por nada não. Eu vou deixar você ler em silêncio, tá bom? Já? 1:3, né? Isso é isso. Pareceu adequado também a mim, excelentíssimo Teófilo, depois de investigar tudo cuidadosamente desde o começo, escrever uma narrativa em ordem. Certo. Lê o 2 também, por favor. O do 1 ou do 2 mesmo? Lê um e o 2. Desculpa aí. Visto que muitos têm empreendido uma narração coordenada dos fatos que se realizaram entre nós, transmitidos pelos que desde o princípio foram suas testemunhas oculares e da palavra, pareceu adequado também a mim, excelentíssimo Teófilo, depois de investigar tudo cuidadosamente desde o começo, escrever-te uma narrativa em ordem. Ok.
Lucas está dizendo o seguinte aí: olha, Teófilo devia ser um cara rico, né, que estava financiando a pesquisa do Evangelho de Lucas, aí, tanto do Evangelho quanto do livro de Atos, que os dois são interessados a ele, são dedicados a ele, né? Era um novo convertido, provavelmente, por causa do versículo 4, né? Versículo 4 ele diz: olha, para que você seja inteiramente instruído sobre o que você ouviu. Ou seja, esse aqui é um livro para você ser discipulado. Lucas está dizendo: Teófilo, existem muitos livros já sobre Jesus. Eu podia até mandar um desses para você, mas eu achei que cabia uma pesquisa minha, um livro meu. Pareceu-me adequado também a mim. Ou seja, sempre há lugar para mais literatura. Sempre há lugar para mais pesquisa. Sempre há lugar para mais uma opinião. E não existem apenas os 4 evangelhos. Existiram muitas outras narrativas coordenadas dos fatos. Lucas disse que ia fazer a dele. E é o maior dos evangelhos. Juntando Lucas e Atos, dá mais ou menos 25% do Novo Testamento. E Lucas é um não judeu escritor do Novo Testamento. É o único gentil, tá? Então sempre há lugar para mais literatura. Esse período aqui foi um período de muita literatura, graças a Deus. Literatura enriquece, tá? Eu lembro de ouvir o Dr. Shedd dizendo o seguinte, que quando era criança na Bolívia, o Dr. Shedd era boliviano, né? Morou lá com os pais americanos até os 12 anos de idade, nasceu e se criou lá. Depois, quando ele estava com 12 anos, ele foi para os Estados Unidos e lá ele terminou os estudos, né? Foi estudar numa escola para missionários, no Wheaton College, terminou lá o ensino fundamental e médio, já fez graduação lá também, e não sei se fez um mestrado lá, sei que o doutorado foi na Escócia. Então, ele disse que quando era criança, o pai, que era pastor, colocava os filhos para ler biografias de missionários. Ele teve 5 irmãos, foram 6 filhos. 5 foram missionários. Uma não foi missionária porque o marido não quis. Casou-se com um homem que não queria ir para o campo missionário, então ela não foi, tá? Os 6 foram. Os filhos dele foram missionários? Os irmãos de Shedd. Os irmãos. O pai colocava eles para ler biografias de missionários. Eles passavam a noite lendo biografia, cada um lia seu livro. Dr. Shedd foi o que foi, né? Fundador da maior editora evangélica do Brasil. É interessante a história de Shedd, que havia 11 casais na junta de missões lá nos Estados Unidos que os enviaram para Portugal. Eles foram para Portugal, depois é que vieram para o Brasil, passaram um ano em Portugal. Aí 11 casais foram entrevistados, 11, pela junta lá. E a pergunta foi a mesma: vocês têm certeza que Deus quer enviar vocês para o Brasil? 10 disseram: temos. E eles não sabiam da resposta um do outro, né? Quando chegou em Shedd e Patrícia, aí disseram: vocês têm certeza que Deus quer que nós os enviamos para o Brasil, não para Portugal? Não. Pois vocês que vão. Eles que foram, eles que vieram para o Brasil, né? Bem, sempre há lugar para mais uma pesquisa, para mais literatura. Vamos fazer uma pausa aqui? Tomar uma aguinha rapidinho hoje, vamos demorar 10 minutos, não? Pode ser? Já a gente volta. Bem, vamos retomar aqui a ideia. Vamos ver sobre os livros apócrifos. Eu não vou seguir esse roteiro do nosso livro, tá? Espero que vocês tenham lido para serem abençoados, tá bom? Mas eu vou fazer um resumo aqui que eu coloquei no meu livro, tá? Que acho que é mais futuro. Ao menos aqui eu sei mais decorado. Eu não falei sobre o ranking das pessoas mais bacanas, mais chatas, mais bacanas da TV hoje, né? Pronto. Amanhã eu vou fazer sobre os livros que eu mais gostei, 10 livros. Aí eu estou procurando só 2, que 8 são os meus, né? Será que o cara é arrogante? De vez em quando eu falo alguma coisa assim, a minha mãe fala não, quando eu não sou, aí é arrogante. Eu fiz um capítulo aqui sobre livros apócrifos e pseudepígrafos, né? Explicando o que são, por que não entraram na Bíblia e tal, no nosso cânon bíblico. Livros pseudepígrafos. Pode abrir aqui, né? Livros pseudepígrafos. Pseudo quer dizer falso, né? Epígrafo ou epigráfico diz respeito a escrito, tá? Um pseudepígrafo era um livro, não era um livro falso,
mas era um livro cujo autor não era aquele que dizia lá no livro, ok? Era o seguinte: Daniel escreveu um livro, e aí ele queria que esse livro ganhasse notoriedade na comunidade aqui, né? 200 anos depois de Eliano ter existido. Aí Daniel vai e coloca Evangelho segundo o profeta Eliano de Santa Rita. Todo mundo que conhecesse Daniel e comprasse o livro dele e lesse o livro, saberia que esse livro não foi escrito por Eliano, porque Eliano já está morto há 200 anos, tá bom? Todo mundo sabia que tinha sido outra pessoa, no caso Daniel. Só que é um pseudepígrafo, ele coloca o nome de Eliano para ganhar notoriedade, para que aqueles da comunidade, ou aqueles que quisessem estudar sobre a teologia eliânica, vamos dizer assim, se interessassem pelo seu escrito. Isso era um pseudepígrafo, tá? A ideia de alguns teólogos renomados entendiam que havia livros pseudepígrafos na nossa Bíblia. Por exemplo, João Calvino, no prefácio do comentário da segunda carta de Pedro, Calvino diz lá, ele não usa esse termo, pseudepígrafo, tá? Ele não usa esse termo, mas ele diz que a segunda carta de Pedro não foi escrita pelo apóstolo, foi escrita, por alguém ligado à comunidade petrina. Ou seja, ele não usa o termo pseudepígrafo, mas ele explica que é assim que ele acredita, né? Notoriamente, há uma diferença muito grande entre 1ª e 2ª Pedro, realmente, uma diferença literária. Vamos dar uma olhadinha em 1 Pedro 5,12. Pedro 5,12, por favor, leia. Em qualquer Bíblia, diga-se de passagem. Viu, Daniel? Vai, Daniel. Por intermédio de Silvano, considero nosso fiel irmão, escrevo de forma abreviada, exortando e testemunhando que esta é a verdadeira graça de Deus. Nela permanecerei firmes. Tá. Por intermédio de Silvano, né? Agora vamos ver 2 Pedro 3,1, por favor. Amados, esta já é a segunda carta que vos escrevo. Em ambas procuro despertar a vossa mente sincera com lembranças. Ok, então a segunda carta que Pedro está escrevendo, há uma diferença muito grande no vocabulário, no estilo, né? Na redação das duas cartas, mas ela fica notória quando nós percebemos quem é o redator, por assim dizer, de cada uma delas. O redator da primeira carta é Silvano, que é Silas, tá? Silvano é uma variante do nome Silas. Só que na segunda carta, Pedro não tem amanuense. Amanuense era aquele profissional que trabalhava escrevendo o que as pessoas ditavam. Muitas cartas do Novo Testamento foram escritas por amanuenses, não necessariamente amanuenses profissionais, né? Apenas das 13 cartas paulinas, apenas 4 ou 5, eu não lembro agora com precisão, Paulo escreve sozinho. Nas outras tantas, ele escreve com a ajuda de alguém. Em Romanos, quem é que ajuda Paulo a escrever Romanos? Quem lembra? Ele diz: eu, fulano de tal, vos saúdo no Senhor. Lembra? Romanos 16. Tércio, né? 16, 22 ou 16, 23. Nas outras cartas, Paulo geralmente diz no começo: Paulo, Timóteo e Silas, ou Paulo, Timóteo e Silvano, tá? Apenas 4 ou 5 Paulo escreveu sozinho, provavelmente, tá bom? Então isso era muito comum. Calvino se atrapalhou aqui mais uma vez, infelizmente, tá? Mas não é verdade a opinião de Calvino aqui nessa questão. Havia no período interbíblico muitos livros pseudepígrafos, mas nenhum deles entraram no nosso Novo Testamento, na nossa Bíblia, tá? Então isso era um pseudepígrafo. E o que era um livro apócrifo? Quem pode definir o que era um livro apócrifo? Quem sabe explicar? Diga aí. Pode falar. Vocês estão com medo do meu gravador, né?
besteira. Apócrifo quer dizer secreto, tá? E um livro apócrifo não era aquele livro escondido, secreto no sentido de ser escondido, mas era secreto porque a pessoa lia particularmente, privadamente. Não era um livro lido na liturgia dos cultos, mas era um livro lido em casa, tá bom? Então esse foi o nome que deram logo no começo, no surgimento aí do período interbíblico, apócrifo, que passou a significar os livros que estão na Bíblia católica, mas não estão na Bíblia protestante, por exemplo, e existem muitos outros apócrifos. Quantos apócrifos existem? Não se sabe, até hoje não se sabe, porque sempre é um livro novo que é descoberto e tal. Então na verdade existem centenas, não existe apenas 6 ou 7 livros apócrifos, tá bom? E por que eles não entraram na nossa Bíblia? Alguma opinião, alguma ideia aí? Vocês leram o capítulo, né? Porque eles não foram inspirados por Deus, não eram livros. E Falando nisso da hora. E como é que a gente sabe? Não estava no período de silêncio? Sim, mas é um argumento intrínseco. Como é que a gente sabe que era o período de silêncio? Como é que a gente sabe que aqueles livros não são inspirados? Vamos saber agora, a gente pegar uma palavra branca. A gente crê nisso, realmente. Mas qual é a explicação, né? Tem algumas questões aqui. Explicação de apócrifo e pseudepígrafo. Por que não entraram na Bíblia protestante? Tem algumas razões, tá? Uma razão muito interessante é a que nós encontramos em Romanos 3. Quem quiser dar uma olhada, Romanos 3, versos 1 e 2. Meu amigo, aqui o cara não pode titubear não vai vacilar não. Romanos 3, leia por favor, versículos 1 e 2 com calma. Que vantagem tem o judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Muita, em todos os sentidos. Em primeiro lugar, porque as palavras de Deus foram confiadas aos judeus. Ok. Porque as palavras de Deus foram confiadas aos judeus. Veja só. Deus escolheu o povo judeu para que fosse o guardião da sua palavra. Os judeus não reconheceram nenhum desses livros chamados apócrifos. Não tem na Torá, tem no Antigo Testamento da Bíblia Católica, mas os judeus não reconhecem. Se tem um povo que foi capacitado para saber o que era a palavra de Deus, não, Paulo está dizendo aqui, foram os judeus. Tá bom? Então eles tinham esse discernimento dado por Deus. Esse é um argumento que eu considero interessante, tá? Tem mais. O Testamento não menciona nenhum deles, né? Jesus também não fez nenhuma citação deles, mas reconheceu os livros canônicos. Ele fala da lei aqui em Lucas 24:44, fala do Antigo Testamento como lei, profetas e salmos, que era a divisão da Bíblia hebraica. Lei, o Pentateuco, né? Profetas, e aí entram livros históricos também nos profetas, tá bom? E os salmos, os livros poéticos de forma geral. Não são apenas os 150 salmos não, tá bom? Então, os judeus não guardaram, o Novo Testamento não faz menção, Jesus não reconheceu apenas a Bíblia hebraica, e conforme nós lemos aqui, eu trouxe o versículo inteiro, que no comecinho do capítulo aí, do capítulo 13, tem, não, desse livro aqui, no começo desse, primeiro aos Macabeus 14:41, vocês podem conferir em casa. Quem não tiver a Bíblia Católica, é só olhar na internet, tá? Diz assim: os sacerdotes e os judeus resolveram, portanto, considerar Simão Macabeus, né, como governante e como sumo sacerdote para sempre, até que surgisse um profeta legítimo, tá? Então eles reconheciam que não havia sacerdócio, não havia profetismo, melhor dizendo, nessa época, tá? Eu falo alguns argumentos aqui, mas eu acredito que a principal questão do porquê os livros apócrifos não entraram no nosso cânon é pelo conteúdo deles. Tem a questão dos escritores, das citações, né? Eles não foram citados no Novo Testamento, nem por Jesus e tal.
Os judeus não reconheceram, mas principalmente o conteúdo deles, tá? É totalmente distoante do conteúdo do nosso cânon bíblico. Eu vou ler alguns trechos aqui, tá? Tobias diz o seguinte, Tobias 4, 7 a 11. Caso alguém queira, essa mensagem está sendo gravada e pode ser solicitada mediante a apresentação do número de protocolo, tá bom? Para a nossa segurança. Tobias 4, de 7 a 11 diz assim: possivelmente ensina a justificação pelas obras. Eu botei possivelmente porque pode ter mais de uma interpretação, tá? Diz assim: dê esmolas daquilo que você possui e não seja mesquinho. Se você vê um pobre, não desvie o rosto. Deus não afastará seu rosto de você. Que sua esmola seja proporcional aos bens que você possui. Se você tem muito, dê muito. Se você tem pouco, não tenha receio de dar conforme esse pouco. Assim você estará guardando um tesouro para o dia da necessidade. Pois a esmola livra da morte e não deixa cair em trevas. Quem dá esmola empresta uma boa oferta ao Altíssimo. Então eu coloquei possivelmente, ensina a justificação pelas obras, porque há alguns trechos de provérbios que se assemelham a isso aqui. Se for entendido de maneira poética, por exemplo, né, tem um provérbio que diz que quem dá ao pobre empresta a Deus. Com essas palavras, é um provérbio bíblico. Isso não é literal. Eu não sei se nesse contexto aqui de Tobias, eu não li o livro inteiro, eu não sei como é que os católicos interpretam, os teólogos católicos, tá? Ok, mas esse é o trecho mais suave. Tem outros trechos aqui. Tobias 6, do 5 ao 9, ensina superstições totalmente antibíblicas. Agora é certeza. Diz assim: Tobias então abriu o peixe e tirou o fel, o coração e o fígado. Depois assou um pedaço, comeu e salgou o resto. E continuaram a viagem até chegar perto da Média. Tobias perguntou ao anjo, olha a intimidade com o anjo: Azarias, meu irmão, que remédio se pode fazer do fígado, do coração e do fel desse peixe? Ele respondeu: o coração e o fígado servem para serem queimados na presença de homem ou mulher atacados por algum demônio ou espírito mau. A fumaça espanta o mal e faz o demônio desaparecer para sempre. Se uma pessoa tem mancha branca nos olhos, basta passar o fel, depois se sopra as manchas e a pessoa fica curada. Olha aí, para que ir na farmácia de seu Teixeira lá de uma pessoa? Basta ler Tobias. Então nenhum trecho bíblico ensina esse tipo de coisa, tá? Então são superstições. Baruque capítulo 3, versículo 4 diz assim: possivelmente ensina a praticar oração pelos mortos. Diz assim: Senhor Todo-Poderoso, Deus de Israel, ouve as preces daqueles que já estão mortos em Israel e as súplicas dos filhos daqueles que pecaram contra ti. Eles desobedeceram ao Senhor seu Deus e nós somos perseguidos pelas desgraças. Eu coloquei assim: possivelmente ensina a praticar oração pelos mortos, porque pode ser que eles interpretem assim: Senhor Todo-Poderoso Deus de Israel, ouve as preces daqueles que já estão mortos em Israel. Ou seja, ouve as preces que eles fizeram quando estavam vivos, mas agora estão mortos. Então eu coloquei possivelmente, como aquele trecho lá de 1 Pedro diz que o Evangelho também foi pregado aos mortos. Mas nós já vimos isso, que o Evangelho foi pregado àquelas pessoas enquanto estavam vivas, é óbvio, mas que agora, enquanto Pedro escrevia aquela carta e tal, não estavam mais vivas. Foi claro? Mas tem trechos mais claros. Eu vou ler só os claros agora. Eclesiástico, esse livro, Eclesiástico 3, versos 3 e 4, ensina a justificação pelas obras. Quem honra o próprio pai alcança o perdão dos pecados, e quem respeita a sua mãe é como quem ajunta um tesouro. Então honrar o pai é ter perdoado dos pecados. A irmã Ellen está perdoada? Obediência a isso eu teria que ser salva. E aí, Sandra? O pai é pai e mãe, né? Não? Graças a Deus pela graça. É? Obrigada, Senhor, pela graça. Você por mim, eu queria falar aí. Eu vim para destruir famílias. Aula. Ok. Eu vou ler só mais 2 trechos, tá bom? De Eclesiástico ainda. 33, verso 25 a 30, é o primeiro. Ensina a destratar os escravos. Veja como combina com a nossa Bíblia, né? Para o asno, forragem, chicote e carga. Asno é jumento, né? Para o escravo, pão, correção e trabalho.
Faça o seu escravo trabalhar com disciplina e você encontrará sossego. Deixe com as mãos livres e ele procurará liberdade. Jugo e rédea dobram o mau escravo. Mande-o trabalhar para que não fique ocioso, porque a ociosidade ensina muitos males. Obrigue-o ao trabalho que compete a ele. Se não obedecer, prenda-o com correntes, em correntes. Entretanto, não cometa excessos com ninguém e não pratique nada contra a justiça, tá? Prenda em corrente, mas sem excesso, tá bom? Mas você acha que foi pouco isso aqui? Escute, Eclesiástico 42:5, sobre o mesmo tema. Não se envergonhe de discutir o preço com o comerciante, nem de corrigir os filhos com severidade, nem de ensanguentar as costas do escravo preguiçoso. Ou seja, não cometa, não pratique nada contra a justiça, né? Então, há trechos assim, horrorosos, tá? Tem mais trechos aqui, mas também não vou falar todos, senão ninguém compra meu livro. Que falam que esses livros atiram nos próprios pés. O que eles ensinam, esses livros apócrifos, que foram produzidos no período interbíblico, que é o nosso tema hoje, não condizem com o restante do cânon bíblico. Então, há outros argumentos, mas este é o principal argumento, tá? Por que os livros apócrifos não estão na nossa Bíblia? Porque eles não foram inspirados por Deus, e aí fica óbvio isso, consequentemente não ensinam o que a Bíblia, os livros inspirados por Deus ensinam. Diga. Uma pergunta minha não crismada. Eita. Machucou? Mariana, tudo bom? Não. Isso é com o menino ali que caiu. Fala não. Foi de quem caiu? A bicicleta. Sim. A Bíblia católica. Ó. Tem todos os nossos livros, mais esse ou tem algum aqui que é? Tem mais. Todos esses, mais esse de aí? E ou tem alguns explicados desse não? Algum livro na nossa Bíblia que não tem na dele, é isso? É. Não, a Tem deles tem todos, todos, aqui nós e mais, e ainda tem 2 livros que tem mais capítulos, como Esther e Daniel. Tem mais um trechinho em Esther e em Daniel. Então, eles têm Bíblia sobrando. Eles não se convertem porque o coração é de pedra mesmo. Não falta Bíblia para eles. Não é por isso não. É por quê? Hoje eu estava vendo a entrevista do padre. O padre disse que os católicos eles acreditam mais na igreja do que na palavra. Ah, eu vi isso aí. Viu? Eu vi. Aí eu Eita, tá gravando, né? Ele vai cortar essa parte, ele vai editar. Vou. Eu vou editar. Pode falar. E a palavra, ela tinha sido escrita pela igreja. Tem. Então, Eu vejo. os fiéis deveriam acreditar mais na igreja do que na palavra. Isso, mas na Bíblia. E essa é a diferença dos católicos com os protestantes. Porque os protestantes se apegam muito na palavra e não na igreja. Isso. Como é que a gente refuta isso? Tá certo. A Bíblia, a igreja já nasceu com a Bíblia no berço. Não foi a igreja que produziu a Bíblia. Aí já tem uma Bíblia hebraica quando a igreja nasceu. E Atos mostra que é o contrário. Não foi a igreja que criou a Bíblia, foi a Bíblia que criou a igreja. Entendeu? Foi a Bíblia que gerou a igreja. A palavra de Deus era divulgada e Atos ainda diz assim que a palavra de Deus crescia. Como é que a palavra de Deus cresce? A palavra de Deus é a mensagem sendo divulgada e fazia com que a igreja crescesse. É uma mistura ali, não dá para separar o que é a palavra de Deus e o que é a igreja, tá? A igreja não produziu a Bíblia, por assim dizer. Deus é quem produziu a Bíblia usando os discípulos, tá? Mas ela não é fruto da experiência religiosa, é fruto da mente divina. Ele não diz esses termos lá, mas ele quer dizer isso, que é fruto da experiência do povo de Deus. Não é só isso. 2 Timóteo 3,16, Paulo diz, Deus por meio de Paulo diz que toda a escritura foi soprada por Deus. Não foi a igreja que soprou a Bíblia ou inspirou, foi Deus, né? Infelizmente eles permanecem na sua cegueira, né? Estudam muita filosofia, mas Bíblia que é bom e joelho no chão não tem, infelizmente. Bem, esse foi o período, é um resumo do período interbíblico ou intertestamentário. Querendo Deus, na próxima semana a gente
vai começar a ver sobre o Novo Testamento, vamos ver o panorama do Novo Testamento, e em seguida, livro a livro do Novo Testamento. A gente vai começar a ler para livro também semana que vem ou só o capítulo Não, 14? vamos só o 14, porque é muita coisa. É muita coisa. Tá bom? Alguma pergunta, alguma questão? Não? Então por hoje é só. Fiquem aí.